Olá, muito boa tarde, que a paz de Cristo Jesus reine em vossas vidas e também em seus lares. Eu sou o pastor Romano e quero com vocês meditar em mais um trecho da Palavra de Deus. E para a nossa meditação hoje, nós estaremos lendo o texto de 1 Reis, capítulo 18 e o verso número 36, que diz da seguinte forma: Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Nós encontramos aqui então o profeta Elias fazendo a sua oração na presença do Deus Todo-Poderoso. Antes, porém, de nós nos adentrarmos nessa breve exposição desse texto, nós queremos fazer uma recapitulação do que acontece antes de chegar a esta oração. Pois bem, a nação de Israel passava por um período difícil, por uma época muito complicada, e isso porque o povo de Deus havia voltado as costas para o Senhor. Este povo que deveria ser um povo exemplar para as demais nações, este povo que deveria observar os preceitos do Deus Todo-Poderoso, havia se prostituído espiritualmente e estavam agora, neste momento, servindo a outros deuses. Estavam totalmente mergulhados numa idolatria profunda. E aqui nós encontramos Elias, o profeta de Deus, homem este que se manteve firme, reto e íntegro na presença de Deus, em meio à sua geração que estava corrompida. E este homem, então, orientado por Deus, chamado pelo Senhor e impulsionado pelo Espírito Santo, foi até o Monte Carmelo e ali reunido com todo o povo de Israel. E, claro, entre esses haviam ali os sacerdotes de entidades pagãs, por exemplo, como os adoradores de Baal, os adoradores de Ásera, entre outros. No entanto, os principais aqui eram Baal e Ásera. E neste Monte Carmelo, por indicação de Deus, foi lançado um desafio. E o desafio consistia no seguinte: em que eles estariam preparando o altar, preparando ali o cordeiro para o sacrifício, e então eles clamariam ao seu Deus, clamariam à sua entidade, e aquele que respondesse com fogo estaria sendo confirmado como verdadeiro Deus. E assim aconteceu no Monte Carmelo este grande desafio. Estavam ali muitas pessoas esperando pelo que estaria acontecendo. A Bíblia nos diz que o profeta Elias disse para os sacerdotes de Baal: vocês são em maior quantidade, então que vocês iniciem as suas oferendas, que vocês iniciem os seus rituais, que vocês iniciem a invocação do vosso Deus. O texto bíblico nos relata que desde amanhã, ou desde manhã até ao meio-dia, eles ali com o altar preparado, com o sacrifício colocado sobre este altar, clamavam a Baal, buscavam o Baal, só que não havia nenhuma resposta vinda da parte de Baal. A Bíblia ainda nos diz que o profeta Elias disse assim: clame mais alto, pois pode ser que ele está envolvido em alguma outra responsabilidade, pode ser que ele está em uma viagem, pode ser que ele está em tantas atividades que possui um Deus, envolvido com alguma delas e não os tenha ouvido. Essas palavras do profeta Elias trouxe nos ouvidos e também no coração
dos adoradores dessa entidade, um desespero tamanho que o texto bíblico nos relata que eles, do meio-dia até o entardecer, aumentaram então o seu clamor, fizeram as suas petições a Baal, pediram realmente de maneira exaustiva para que Baal os respondesse, mas ainda assim nada de Baal responder. O texto bíblico nos fala que, num desespero que tomou conta daquelas pessoas, eles começaram a se autoflagelarem, começaram a se mutilar, começaram a se ferir com as suas lanças, as suas adagas, as suas lancetas, conforme o costume da época. No entanto, ainda assim, com tanto esforço e tanto sacrifício, nada de Baal responder. E certamente Baal não iria responder mesmo, porque Baal não é Deus, nunca foi Deus e nunca será Deus. Essas pessoas estavam totalmente enganadas na sua crença, enganadas na sua fé, e estavam aí reverenciando, adorando a um ídolo, a uma imagem que nada poderia fornecer para essas pessoas. E o texto bíblico ainda nos fala que chegou então a vez do profeta Elias. O profeta Elias chegou, montou o altar, e sobre este altar ele colocou a lenha, sobre esta lenha ele colocou o sacrifício, e ele fez algo ainda que era incomum, ou que foi incomum. Ele fez uma vala ao redor do altar. E disse ainda: encha-se cântaros com água, e que esses cântaros com água sejam derramados sobre o altar. E assim foi feito. Encheram essas vasilhas com água e foi derramada sobre o altar 1, 2 e 3 vezes. De tal forma que ali o altar ficou encharcado e a água era tanta, nos diz o texto bíblico, que a vala que estava em volta do altar também encheu-se de água. E chegamos então aqui neste momento em que o profeta Elias faz essa oração a Deus. E as suas palavras consistem da seguinte forma: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Nós queremos fazer uma breve exposição debaixo do seguinte tema: 4 atitudes de uma pessoa dependente de Deus. Repetindo, 4 atitudes de uma pessoa dependente de Deus. A primeira atitude foi que ele chegou perto do altar. A segunda atitude foi que ele orou. A terceira atitude foi que ele reconheceu que era servo de Deus. E a quarta atitude foi que ele fez tudo de acordo com a ordem de Deus. Portanto, essas são as 4 atitudes de uma pessoa dependente de Deus. Ele se aproximou do altar do Senhor. E estando próximo ao Senhor, ele não ficou calado, mas ele moveu os seus lábios, ele falou com Deus, ele expôs ao Senhor o desejo do seu coração. E ele não apenas se aproxima, ele não apenas ora, mas ele toma a sua terceira atitude, que é o reconhecimento. Ele reconheceu que ele era tão somente servo desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus Altíssimo. Ele foi humilde em reconhecer a sua pequenez, a sua limitação, e que ele era apenas um servidor do Deus Todo-Poderoso. E a quarta atitude que ele então toma como dependente de Deus
era dizer nessa oração, que ficasse conhecido perante todo o povo que estava ali como testemunha, que tudo aquilo que ele estava fazendo, ele fazia não de vontade própria, não de iniciativa própria, mas tudo quanto ele fazia de acordo com a ordem de Deus. Então essas são as 4 atitudes de quem é dependente de Deus que encontramos aqui nesse texto. Repetindo, a primeira atitude é se aproximar de Deus. A segunda atitude é orar a este Deus. A terceira atitude é ser humilde e reconhecer que você é servo desse Deus. E por último, e não menos importante, a quarta atitude é fazer tudo de acordo com a ordem de Deus. Antes de prosseguirmos, eu quero trazer aqui a definição do que significa ser dependente. Dependente significa ser subordinado, isto é, que depende da autoridade e do poder de alguém. Ou seja, reconhecer que de si mesmo nós não temos autoridade. De nós mesmos nós não temos nenhum poder, nada que possa resolver o nosso problema ou de qualquer uma outra pessoa que seja. Porém, é entender que somos subordinados a Deus. E nessa subordinação, nessa obediência a esse Deus Todo-Poderoso, aí sim, Deus, através das nossas humildes vidas, estará executando a sua grande e perfeita vontade. Mas vamos aqui esmiuçar agora mais um pouco desse texto, falando de cada uma dessas 4 atitudes de uma pessoa que depende de Deus. Vamos então para a primeira atitude, que é se aproximar de Deus. O texto fala que ele chegou perto do altar. Nós precisamos chegarmos perto de Deus, nos aproximarmos o máximo que nós pudermos do Senhor, o nosso Deus. E eu quero vos dizer aqui neste momento que você só pode se aproximar de Deus com a ajuda que vem do alto, com a ajuda dele mesmo. Nós só podemos nos aproximar de Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus quer que eu e você tenhamos uma proximidade maior com Ele, que tenhamos mais intimidade com a sua graciosidade, com a sua bondade, com a sua misericórdia, enfim, é desejo, é vontade de Deus, que nós que somos feituras suas, obra das suas mãos, venhamos a nos apresentar com mais frequência em sua presença, venhamos a estar realmente em sua presença para reconhecer a sua grandeza, o seu senhorio e a sua majestade sobre as nossas vidas. E a única maneira de nos aproximarmos de Deus é através de Jesus. O pecado me afasta, te afasta, nos afasta desse Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele veio para pagar pelo preço dos meus pecados, dos teus pecados, dos nossos pecados, e assim então, consecutivamente, nos dar condições de nos aproximarmos desse Deus Todo-Poderoso, sem termos medo de coisa alguma, sem termos medo de punição, sem termos medo de castigo. A palavra de Deus nos diz que nós temos livre acesso ao trono de Deus, através dessa graça que nos foi oferecida em Jesus Cristo, através dos feitos de Cristo por nós na cruz do Calvário, nos tornando filhos e filhas de Deus. Hoje, nós temos acesso direto ao trono da graça, nós temos acesso direto ao trono de Deus. E quando assim o fazemos, quando assim nos aproximamos do Senhor, com um coração quebrantado, com um coração contrito, com um coração que reconhece toda essa majestade
majestade, esse esplendor que só está em Deus, nós temos as nossas vidas esclarecidas, nós temos os nossos caminhos aplanados, nós começamos a termos direção para o nosso destino e certamente o Senhor começa realmente a aplanar as nossas vidas, a endireitar os nossos caminhos e fazer com que nós venhamos a caminhar nos caminhos retos, nos caminhos de justiça, nos caminhos que realmente agradam ao Senhor. Mas para que isso aconteça é necessário que, em primeiro lugar, nós venhamos a ter essa atitude de nos aproximarmos do Senhor em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Sabe, os problemas que eu e você passa, os problemas que nós passamos, que o mundo passa, que a humanidade vem a passar, tem um propósito, tem um objetivo, e entre tantos os propósitos e objetivos, o principal deles é levar o homem até Deus. Trazer o homem próximo do Criador, aquele que detém todo o poder e autoridade para resolver toda e qualquer dificuldade que vem sobre as nossas vidas. O Salmo 73, no verso 28, diz assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os feitos do Senhor. Olha a expressão do salmista: bom para mim é estar perto de Deus. Amado ouvinte da palavra de Deus, não há coisa mais satisfatória para o ser humano do que estar perto de Deus, do que estar próximo de Deus e fazer do Senhor Deus, soberano Senhor, o nosso refúgio, a nossa âncora segura, o nosso lugar de refúgio, o nosso porto seguro é o Senhor. Está em Deus. Em lugar nenhum nós encontraremos paz e descanso para as nossas almas. Em lugar nenhum nós encontraremos segurança para as nossas vidas, a não ser na presença do soberano Deus Todo-Poderoso. Se aproximar de Deus é como cultivar uma amizade. E cultivar a amizade nada mais é do que convivência, aquele contato regular, aquela comunicação diária, esta convivência que vai fazendo com que nós, pouco a pouco, nos tornamos mais íntimos uns dos outros. E é justamente isso o que Deus pretende de mim e de você, quando nos orienta a nos aproximarmos dEle. Ele deseja que nós venhamos a cultivar esta comunhão, a cultivar esta amizade, para que isto seja crescente, para que isto seja contínuo e para que nós não venhamos a termos temores, para que nós não venhamos a ficarmos inseguros, para que nós não venhamos a termos nossos corações pesarosos, mas que ainda que tenhamos dificuldades, ainda que tenhamos problemas em nossas vidas, o nosso coração está em paz, o nosso coração está calmo, o nosso coração está seguro, porque nós temos um amigo de todas as horas, um amigo que está conosco em todos os momentos, que não apenas nos faz companhia, mas que tem o poder de mudar a história das nossas vidas. E quanto mais tempo você passar com esse Deus, quanto mais tempo eu e você passarmos com Ele, mais próximo nós ficaremos desse Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus também nos diz lá na Epístola de Tiago, no seu capítulo 4 e no verso de número 8: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Notem que aquilo que Deus precisava fazer ou tinha que fazer
para chamar a nossa atenção a Ele, Ele já fez e já está fazendo, ou está permitindo que aconteçam situações para que nós venhamos a nos acordar ou acordar-nos e nos aproximarmos desse Deus Todo-Poderoso. E agora compete a mim, compete a você, se achegar a Deus, se aproximar de Deus. E quando assim nós o fizermos, quando dermos nós este passo, a palavra de Deus, ela completa, dizendo da seguinte forma: e Ele, Deus, se achegará a vós. Então é necessário que nós venhamos a nos aproximarmos de Deus. Então, a primeira atitude de uma pessoa que é dependente de Deus, se você é dependente de Deus, se você se considera dependente de Deus, você deve cultivar esse hábito de buscar a Deus, de se aproximar de Deus, de chegar até a presença de Deus. E como já falamos, o único meio e a única forma é através de Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus, nos ensinam as Sagradas Escrituras. A segunda atitude de uma pessoa que depende de Deus é a oração. A oração é importante e nós encontramos nesse texto o profeta Elias, ele se aproximando, primeiro ponto, e encontramos agora o segundo ponto, que é ele orando a Deus. Orar é muito importante e para se aproximar de Deus é necessário falar com Deus. Quando você ora, você está voltando a sua atenção a Deus. Você está o convidando a fazer parte da sua vida. A oração coloca Deus no centro da sua vida e coloca você no centro da vontade de Deus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz da seguinte forma: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a oração ela é essencial, ela é primordial para nos mantermos na dependência de Deus. Oração é um diálogo com o Senhor. Oração é falar com Deus, é expor a Ele a necessidade das nossas almas, é mostrar para Ele como nos encontramos por dentro, é cultivarmos a amizade, é mantermos uma intimidade com Deus. E nós só fazemos isso através dessa prática, a prática da oração. Quando falamos com Deus, Deus nos ouve. Quando oramos, a oração ela é ouvida, ela é atendida, ela é respondida. A Bíblia fala que a um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus não despreza. E certamente aquele que se aproxima dele e começa a falar, começa a praticar, a exercer a oração, essa pessoa já está com o coração quebrantado, já está com o seu coração contrito, já está em condições de buscar a face e a presença de Deus, e Deus tem prazer em ouvir a tua voz, Deus tem prazer em ouvir a sua oração. Portanto, fale com Deus, busque-o em oração, revele a Ele através da sua oração tudo o que está oculto em seu coração,
tudo aquilo que preocupa a sua mente, fale com Deus através da oração. Não é à toa que esse texto de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, nos orienta a que nós não venhamos a estarmos inquietos, para que nós não tenhamos a nossa alma afligida com coisa alguma. Seja qual for a questão, seja qual for o problema, essas coisas, elas não podem ficar tão somente em nosso coração, em nossa mente, nos inquietando e tirando a nossa paz. Mas a orientação bíblica é que nós possamos fazer isto conhecido a Deus através da oração, através da nossa súplica, através desse diálogo, dessa conversa com esse Deus Todo-Poderoso. Nós então manifestamos a Ele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor. E então, certamente, quando assim o falarmos com Deus, e ao mesmo tempo termos um coração grato, porque Ele está nos ouvindo, aí então o Senhor nos diz ainda nesse texto, que nesse instante, que neste momento, que nós entregamos a Deus em oração, que nós colocamos no altar de Deus a nossa preocupação, nesse exato momento, a Bíblia nos garante que a paz de Deus não é a paz que o mundo oferece, não é a paz dos homens, esta paz falsa, essa paz momentânea, essa paz condicionada a situações e circunstâncias, não é esta paz, mas é a paz de Deus, é a paz que vem do trono do Senhor, é a paz que procede do príncipe da paz, que é Jesus Cristo, esta paz que excede a todo entendimento, a toda a compreensão. Então ela estará guardando os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Salmo 45 e o verso 18 fala da seguinte forma: que perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade. E o que é invocar ao Senhor, a não ser orar a Deus? Invocar a Deus é orar, é falar com Ele, é debruçar o nosso coração na presença de Deus, é derramar a nossa alma ao Senhor através das palavras que fluem dos nossos lábios, palavras essas que estão contidas em nosso coração e que estão muitas vezes dentro de nossa mente e nós não verbalizamos, nós não a colocamos para fora. Então, vamos verbalizar os pensamentos, vamos verbalizar as palavras através da oração, através de invocarmos ao nome do Senhor, invocarmos ao Senhor em nossa oração, e que possamos fazer isso com voluntariedade e com verdade, em espírito e em verdade, quando formos sinceros. E fazermos isso com sinceridade, quando orarmos ao Senhor com sinceridade, com veracidade, quando formos verdadeiros a Deus em nossas orações, então estaremos agradando a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as nossas vidas e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Estaremos então exercendo e praticando a segunda atitude de quem depende ou é dependente do Senhor. O que nos leva então agora a comentarmos sobre a terceira atitude de uma pessoa que depende de Deus. E essa terceira atitude está envolvendo a humildade. Essa terceira atitude nos faz que venhamos a reconhecer o nosso lugar e a nossa posição na presença de Deus. É reconhecer que nós somos servos de Deus. Notem, o profeta Elias, ele se aproxima de Deus, ele ora a Deus, e em terceiro lugar, ele diz assim: eu sou teu servo.
Ele entendia que Deus era o Senhor, que Deus era soberano e é soberano, e que era Deus que dominava e controlava a sua vida em todas as áreas e em todas as esferas. Ele entendia, reconhecia que ele era servo de Deus. Ser servo de Deus significa desfrutar de uma posição de confiança e privilégio na presença dele, do Deus Todo-Poderoso. O servo do Senhor serve a Ele e unicamente a Ele. Ele não serve mais ao pecado. Quem é servo de Deus está livre do pecado. Quem é servo de Deus não é mais escravo do pecado. Quem é servo de Deus é livre, porque diz a palavra do Senhor: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós não somos mais escravos do pecado, porque Cristo quebrou este jugo. E em Cristo Jesus nós temos liberdade. Em Cristo Jesus nós somos livres. E nesta nossa liberdade dada a nós por Deus, nós reconhecemos que estamos debaixo da soberania de Deus, e que esse Deus domina sobre tudo e sobre todos. Esse Deus rege as nossas vidas, domina sobre as nossas vidas, e nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso. O servo de Deus é propriedade exclusiva daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é glorioso sabermos. Antigamente éramos escravos do pecado, servíamos ao pecado. Nós não conseguíamos fazer outra coisa além de gerar mais pecado e pecado acima de pecado, conforme nos ensina a palavra de Deus, que um abismo chama outro abismo. Mas a palavra de Deus também diz da seguinte maneira, que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos tornou novas pessoas, novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isto tudo graças ao poder de Deus, graças à misericórdia de Deus para com as nossas vidas, graças aos atos vicários de Cristo por nós lá na cruz do Calvário. Nós não merecíamos bem algum da parte do Senhor. Merecíamos realmente por mérito a condenação eterna, a separação em definitivo de Deus. Mas através da graça de Deus, que é o favor não merecido, nós não merecemos isso, mas aprove a Deus. Deus quis que assim ocorresse, que assim fosse. O Senhor nos resgatou, nos transformou, e hoje nós somos feituras de Deus, nós somos servos de Deus, fomos feitos filhos e filhas de Deus, e estamos a serviço desse Deus Todo-Poderoso. E se estamos a serviço de Deus, nós somos servos de Deus. E ser servo de Deus não é para qualquer um. Ser servo de Deus é um privilégio que poucos podem usufruírem. E se você é servo, se eu sou servo, não é porque nós somos melhores que os demais, não é porque nós tínhamos algo melhor a oferecer, mas foi pela graça de Deus, foi pela sua bondade, pela sua misericórdia, que um dia este Evangelho da salvação nos alcançou, e o Espírito Santo trabalhou em nossas vidas, porque diz a palavra de Deus que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E convencidos que fomos pelo Espírito Santo, através da exposição da palavra de Deus, a fé salvadora veio em nosso coração. Porque diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus.
E então essa palavra encontrou guarida em nosso coração e hoje nós somos transformados, nós somos alvos das bênçãos de Deus, nós somos privilegiados, nós somos servos desse Deus Todo-Poderoso. Então reconheça o seu papel, reconheça a sua posição e entenda que Senhor é um só sobre as nossas vidas. O nosso Deus, Ele é Senhor, o nosso Deus, Ele é soberano. Eu não sou Senhor, eu não sou soberano, eu não estou no comando, eu não tenho domínio, eu não posso fazer, eu não posso realizar. Da mesma forma, você que está me ouvindo, você não é capaz, você não tem poder, você não tem autoridade, você é limitado, mas Deus, através da minha e da sua vida, realiza aquilo que é impossível. Nós somos apenas o meio, o veículo, o instrumento pelo qual Deus manifesta o seu poder e a sua glória em nossas vidas, em nossa família, em nossa igreja, em nossa comunidade, em qualquer lugar que nós venhamos a estar. Se estamos na qualificação de servos, se reconhecemos que somos instrumentos, Deus usa das nossas vidas para glorificar o seu nome, para a honra e glória dele mesmo. Sabe, eu e você, nós fomos feitos para promovermos honra e glória devida ao Deus Todo-Poderoso. Então, reconheça que nós somos servos. Nós não temos nenhuma autoridade para fazermos nada. Com toda a preocupação que nós possamos vir a ter, nós não temos a capacidade de tornarmos um fio de cabelo em branco ou em preto. E nós também não temos nenhum poder e autoridade para fazer crescer sequer 1 centímetro em nossa estatura. Mas Deus, Ele que é Deus, Ele pode todas as coisas. Por isso, eu sirvo e eu não determino. Eu obedeço e eu não mando. Quem manda é Ele, quem determina é Ele. E eu ouço, observo, obedeço e acato as ordenanças desse Deus Todo-Poderoso. Então, a terceira atitude de quem é dependente de Deus é reconhecer que nós somos servos. Estamos a serviço, esse serviço deve ser serviço exclusivo de Deus. No aspecto mais abrangente, panorâmico, no aspecto geral, todos são servos de Deus. Todos estão a serviço de Deus, pois é Ele quem governa todas as coisas. O governo de Deus, ele abrange tudo, em todos os aspectos, todas as nações, todos os reinos. O governo de Deus sobrepuja, está acima de todas essas coisas. Não há nada, nem ninguém à parte do poder, do controle e do domínio do Senhor. E é sobre isso que o salmista escreve no Salmo de número 119, da seguinte forma, no verso de número 91: conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que esteja, ou melhor dizendo, pois não há nada que não esteja a teu serviço. Tudo está debaixo do controle de Deus. Deus governa sobre tudo, Deus controla todas as coisas. Então, no aspecto geral, todos estão a serviço de Deus, todos servem ao Senhor. Todo ser vivo, toda a criatura, toda a criação, os mares, a terra, os pássaros, toda a sorte de animais, os governantes, os políticos, os reis, aqueles que existiram e hoje não existem, aqueles que existem e estão exercendo poder e autoridade, tudo isso eles fazem porque Deus está permitindo que assim seja feito. Agora, se eles fazem com justiça ou não, é uma outra história, mas todo o poder que eles possuem foi permitido e dado pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Isso nos faz lembrar de Pilatos, quando estava conversando com Jesus, dizendo a Jesus assim:
Por acaso não sabes que eu tenho poder, que eu tenho autoridade, que se eu quiser eu posso te livrar desse seu destino? E Jesus então volta-se para Pilatos e diz assim: esse poder que você tem te foi dado lá do alto. Nenhum poder você teria se lá do alto não tivesse sido concedido à sua pessoa. E nós entendemos dessa mesma forma que todo poder, toda autoridade, ela é constituída por Deus, ela é permitida por Deus. E Deus usa cada um da sua forma e no seu contexto. Deus usa as autoridades, Deus usa a natureza, Deus usa toda a criação para um objetivo final e comum que só Ele sabe o que está fazendo. Se eu e você pararmos um pouquinho para analisarmos e procurarmos entendermos os mistérios de Deus, o que Deus faz, o que Deus deixa de fazer, nós vamos ficar sem respostas muitas vezes, porque nós não entenderemos aquilo que Deus faz, aquilo que Deus executa. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor fala da seguinte forma: aquilo que eu faço no momento agora não entenderás, mas no momento certo nós compreenderemos e nós entenderemos. Deus está no trono, Deus está no controle, Deus controla tudo, inclusive até o reino microscópico, o reino das bactérias, o reino dos vírus. Todos estão a serviço de Deus, todos são servos de Deus nesse contexto geral. O grande reformador da igreja protestante, Martinho Lutero, ele costumava dizer o seguinte, que Satanás é o cão de Deus, Satanás é o cachorro de Deus. Em outras palavras, dizendo que o diabo ele não tinha o poder que queria, não tinha toda a autoridade que algumas pessoas atribuem a ele, mas tudo que o diabo faz tem uma limitação, ele só vai até onde Deus permita que ele venha chegar. Deus tem as correntes que estão presas no pescoço de Satanás, desse inimigo da humanidade. Deus tem um controle sobre ele. E o diabo só vai até onde Deus permite. O diabo só faz aquilo que Deus permite que ele venha fazer. Nos lembramos aí da situação de Ló, quando o diabo se apresenta perante Deus e coloca a integridade de Jó em dúvida, mas o Senhor conhecia Jó, conhecia a estrutura daquele homem e permite então que o diabo faça algumas coisas na vida de Jó, e Deus delimitou, Deus orientou como ele deveria fazer. Deus disse: tira o que ele tem. E o diabo foi e tirou o que ele tinha. Depois o Senhor permitiu para o diabo da seguinte maneira: toca na sua saúde, só não lhe tira a vida. O diabo tocou na saúde de Jó, mas não tirou a vida de Jó. O diabo só pode fazer aquilo que Deus permite que ele possa fazer. Então o diabo ele não é todo poderoso. O diabo não está em pé de igualdade com Deus. O diabo não é como algumas pessoas, algumas religiões costumam mostrar, que é um poder de equilíbrio, como que se fosse uma balança. Do lado esquerdo está Satanás e do lado direito está Deus, e que esses poderes devem estar em equilíbrio para que possa haver harmonia no cosmos ou harmonia no mundo. E dizem os adeptos dessa crença que quando há desarmonia, quando há realmente um desequilíbrio, então um poder domina enquanto que o outro fica sobrepujado. E da mesma forma quando é o inverso. E quando isso acontece nessas crenças, existe caos, existem confusões, não existe harmonia no cosmos, não existe harmonia no mundo. Mas eu quero vos dizer uma coisa: o diabo nunca estará assim com Deus, nunca estará no mesmo pé de igualdade de Deus. O diabo é um ser criado, então ele está numa posição inferior a Deus, e Deus está acima de todas as coisas. Deus domina sobre ele e ele é subordinado a Deus. Somente ele domina, a ele toda a honra e toda a glória. Ser servo de Deus, ser servo do Senhor, é abrir mão da nossa vontade pessoal
para aceitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A verdade é que muitas vezes, para nós, o nosso interesse é mais importante. O ser humano, o homem, é egoísta demais e quer primeiro satisfazer-se a si mesmo, satisfazer os seus desejos, os impulsos do seu coração, trazer o melhor para a sua vida, o melhor para a sua família. E no que diz respeito, no que tange as coisas espirituais, infelizmente Deus tem ficado em segundo plano. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos ensina Deus em sua palavra. A verdade é que muitas vezes nós agimos com muita incredulidade e nos esquecemos que nós temos garantias exclusivas na palavra de Deus para as nossas vidas. Mas é necessário que nós venhamos realmente a colocarmos a palavra de Deus em prática em nossas vidas, e para que isso aconteça, é necessário que sejamos dependentes de Deus. Então, 4 atitudes de uma pessoa dependente de Deus. Recapitulando, a primeira atitude é se aproximar de Deus. A segunda atitude é orar a esse Deus. A terceira atitude, assim fica melhor, né? A terceira atitude é reconhecer que você é servo e que Ele é Senhor. E a quarta atitude que nós queremos trabalhar um pouquinho com vocês nesse momento é que nós precisamos fazer tudo o que Deus manda e da forma que Ele pede. Sim, é necessário fazermos tudo o que Deus manda e da maneira que Ele manda. Isso tem a ver com a fidelidade. Então, quando Deus nos pedir algo, quando Deus nos orientar a fazermos algo, nós temos que fazer exatamente do jeito e da forma que Deus nos solicitou, da forma que Ele pediu para que nós viéssemos a fazer. Aquilo que Deus pede está certo, está certíssimo. Não precisamos melhorar nada naquilo que Deus pediu. A única coisa que nos compete a fazer é colocarmos em prática aquilo que Ele nos solicitou para que viéssemos a fazer. Muitas vezes nós queremos fazer da nossa maneira, da nossa forma. Deus pede para nós fazermos de um jeito, Deus pede para nós tomarmos uma direção, Deus pede, por exemplo, para nós irmos para a esquerda e nós vamos para a direita. Deus pede para que nós venhamos a nos calar e nós não nos calamos. Deus pede para que nós venhamos a vigiar e nós não vigiamos. Deus pede para nós falarmos apenas 3 ou 4 palavras, a gente chega e diz 5, 6, 7 ou 8 palavras. E esse tipo de atitude não agrada a Deus. Não vai ter o efeito desejado da parte de Deus. Vai tão somente satisfazer o nosso ego, o nosso desejo, o nosso coração, mas não vai agradar a Deus. E por essa razão, não terá o efeito que Deus estabeleceu que tivesse em nossas vidas. O profeta Elias, ele diz assim: eu fiz tudo de acordo com a tua ordem. Isso nos leva também a uma outra questão, a pensarmos a obediência. A obediência é um dos assuntos mais importantes nas páginas sagradas. Obedecer a Deus implica em colocar a nossa fé nele e tão somente nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência com Ele mesmo, assim como Ele foi obediente ao Pai. Jesus nos deu exemplo. Se nós lermos o livro de Filipenses, no seu capítulo 2, no verso 8, nós veremos ali que Jesus, encontrando-se na forma humana, Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Jesus nos deu exemplo para sermos obedientes a Deus em toda e qualquer circunstância. A palavra de Deus nos diz que Ele põe diante de nós bênçãos e maldições. A escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. A bênção e a maldição está diante de nós. Agora, para sermos abençoados, precisamos sermos obedientes. Obedecer não é simplesmente ouvir, mas obediência vai além disso. Obediência é ouvir, mas também praticar as orientações divinas. Não adianta de nada ouvirmos, não adianta termos o conhecimento e não colocarmos isso em prática, não sermos obedientes no dia a dia, na execução do conhecimento que nós temos da parte de Deus ou que nós encontramos na palavra de Deus. A palavra ela tem que ser anunciada, tem que ser proferida, precisa ser pregada, precisa ser entendida, compreendida, guardada em nosso coração para não pecarmos contra Deus, mas muito mais do que isso, esta mesma palavra precisa ser vivida, precisa ser vivenciada, praticada, exercida, colocada em prática em nossas vidas. Não adianta nada eu me esforçar ao máximo e me formar em alguma profissão, por exemplo, ser formado em Direito, ter o meu bacharelado, doutorado em Direito e ter todo esse conhecimento, mas não exercer a advocacia, não exercer aquilo para o qual eu fui preparado, de nada vai resolver. Mas se eu coloco esse conhecimento em prática, se no meu dia a dia, se na minha vida diária eu estou executando esses meus conhecimentos que eu adquiro nessa questão nossa aqui em particular da palavra de Deus, nós estamos sendo ouvintes, obedientes e praticantes da palavra de Deus e certamente pessoas serão abençoadas, nós seremos abençoados, o ambiente que estamos será mais abençoado porque estamos levando a luz, a paz e a glória de Deus através da nossa obediência incondicional à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Isso tem a ver em fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Certa feita, Pedro e os outros apóstolos, eles responderam da seguinte forma, isso está lá em Atos capítulo 5 e o verso 29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Pedro e os demais apóstolos do Senhor deram essa resposta porque algumas pessoas chegaram até eles e os proibiram de falar de Jesus, os proibiram de falar do poder de Deus, porque onde chegava o Evangelho, onde chegavam as boas novas, as pessoas aceitavam, as pessoas recebiam. No entanto, algumas pessoas não aceitavam, algumas pessoas não recebiam, e havia ali alguns conflitos. Claro que estavam envolvendo também alguns interesses políticos, financeiros, religiosos, para aquelas pessoas chegarem até Pedro e os apóstolos e os proibirem de falar das boas novas de salvação em Jesus Cristo, mas eles tinham algo em mente. Eles entendiam que eles estavam a serviço de Deus, que eram servos de Deus, e como tais, eles tinham um papel a exercerem. Eles precisavam fazer tudo de acordo com a orientação de Deus, conforme Deus havia pedido que eles assim o fizessem. Jesus havia dito para eles, portanto vão e anunciem este Evangelho, preguem a toda criatura, batizando-as, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tenho dito, fazei discípulo de todas as nações. Eles estavam então cumprindo esta palavra, em obediência, o ide do Senhor Jesus Cristo eles estavam colocando em prática, e chegaram então algumas pessoas de autoridade até eles, os coagiram dizendo, olha, não preguem mais, não falem mal mais desse tal Jesus. E eles então responderam, é preciso
obedecer a Deus antes do que obedecer aos homens. Então, a quarta atitude fundamental e importante daquele que depende de Deus é realmente fazer tudo de acordo com a orientação divina e com a vontade do Senhor. O salmista, no Salmo 40, o verso 8, ele fala o seguinte: deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Você tem prazer? Você se deleita em fazer a vontade do Senhor? Se não tem esse desejo, se você não tem o prazer, procure se aproximar de Deus, procure buscá-lo em oração, reconheça que você é servo, que Ele é Senhor, tenha o coração quebrantado e contrito, e você experimentará em sua vida o mover de Deus, a ação de Deus em seu coração, e você então começará a sentir desejo e prazer pelas coisas de Deus. Você então vai se deleitar, ter prazer em fazer a vontade de Deus, e então você terá a lei, o querer e a vontade de Deus dentro do teu coração. Quem quer ser abençoado precisa obedecer, ouvir e praticar a vontade de Deus. Não há outro meio, não há outra forma de sermos abençoados na presença de Deus se nós não obedecermos, se nós não ouvirmos e se nós não praticarmos aquilo que Deus nos orienta em Sua palavra. Se formos para o livro de Gênesis, seu capítulo 7, e no versículo 5 mais propriamente dito, nós veremos ali o seguinte, que Noé fez tudo de acordo com a ordem do Senhor. É que diz então esse texto de Gênesis 7 e o verso 5. Noé fez tudo conforme as orientações do Senhor. Noé obedeceu a Deus nos detalhes, nos pormenores. Noé foi obediente a Deus. E Deus orientou a Noé: Noé, você vai construir uma arca. E essa arca vai ter tantos metros de comprimento, tantos metros de largura, tantos metros de altura. Essa arca será construída com a madeira da qualidade X. Essa arca terá que ser usada o piche, o betume de certo lugar. E você vai usar esses elementos, você vai usar essas medidas, você vai usar este material. E Noé fez exatamente dessa forma. Noé fez a arca do tamanho, nas proporções exatas que Deus pediu para que ele fizesse. Noé usou a madeira, o material certo que Deus pediu que ele utilizasse. Noé foi obediente a Deus nos pormenores, nos detalhes. E por essa razão, quando veio o dilúvio, Noé e sua família, e mais os animais que Deus enviou até a arca, foram salvos do dilúvio. Tiveram as suas vidas preservadas, e o mal não sobreveio sobre eles, porque foram obedientes a Deus em tudo aquilo que Deus os orientou. Então sejamos obedientes a Deus, em tudo aquilo que Ele nos pedir e nos orientar na Sua palavra, porque Deus sabe o que está fazendo. Ditas essas coisas, concluímos então esta mensagem dizendo o seguinte, que para sermos dependentes de Deus, em primeiro lugar, precisamos nos aproximarmos dEle. Em segundo lugar, precisamos orar. Em terceiro lugar, precisamos nos submeter à sua vontade. Reconhecer que nós somos servos. E em quarto lugar, é necessário que nós venhamos a fazer tudo o que Ele mandar e da forma que Ele mandar. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é da minha forma, não é da nossa forma ou da sua forma, mas é do jeito e da forma que Ele, Deus, mandar.
Que Deus possa estar abençoando a sua vida em Cristo Jesus, que a paz de Deus, que a paz de Cristo Jesus reine em sua vida, em seus corações, na sua família, em seus lares e por onde quer que você vá. Que você seja um instrumento de Deus para abençoar vidas que estão sedentas, vidas que estão sem destino, vidas que estão sem rumo. Então seja dependente de Deus. Busque ao Senhor, aproxime-se dEle. Ore a Deus, crie intimidade com Deus, dialogue com Deus, fale com Deus através da oração. Dê a honra e a glória devida ao Senhor. Humilhe-se perante essa potente mão, para que a seu tempo Ele vos exalte. Entenda que você é servo, e como servo você está a serviço, e quem comanda é Ele. E quando Ele mandar, quando Ele te orientar, faça tão somente aquilo que Ele te pediu, aquilo que Ele te orientou, nada mais, nada menos, tão somente aquilo que Ele pediu e lhe orientou para a sua vida. E assim então você será dependente de Deus, será abençoado por Deus e não será frustrado em situação alguma. Que Deus abençoe as suas vidas e, se me permitem, eu gostaria agora de orar por você e também pelo seu lar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa essas vidas que tiveram até este momento a paciência de nos ouvirem nesta videomensagem, que tantos quantos, ó Pai, tiverem um contato com esta mensagem, possam ser abençoados, que a fé possa ser acrescentada. A fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua Palavra, e a Tua Palavra foi exposta, a Tua Palavra foi anunciada, a Tua Palavra foi manifesta. Que o Teu Espírito Santo possa orientar e possa convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo e trazê-las até a Tua presença. E que haja paz, alegria nesses corações, paz e alegrias nesses lares, paz e alegria, Pai, por onde quer que este vídeo mensagem possa estar chegando. Deus, que o Senhor possa mudar circunstâncias, que o Senhor possa abençoar vidas e mais vidas, e que a cada dia, Pai, nós possamos ser mais e mais dependentes do Senhor. Ó Deus, porque na dependência de Ti, nós temos a paz, nós temos a alegria, nós temos a segurança de que o Senhor é conosco e que o Senhor realmente está executando sobre as nossas vidas a Tua santa e perfeita vontade. É o que nós oramos nesse instante, gratos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as suas vidas e fiquem todos em Cristo Jesus.